Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, a gente tinha uma amizade tão bonita que tinha muita gente que pensava até que tivéssemos alguma coisa a mais. Para ser sincera, nem eu mesmo sabia de onde que vinha tanta conexão, sabe? Só sei que a nossa amizade, minha e do Vinícius, parecia uma coisa de outro mundo. Eu tinha apenas uma irmã, a Suelen, era 2 anos mais nova que eu. Então, eu falava que ele era o meu irmão postiço. Pelo fato de sua família também morar ali, na mesma rua que a gente, crescemos praticamente juntos. E nunca, juro, nunca houve algum outro tipo de interesse ou de contato entre nós que não fosse de amizade. Tanto que um aconselhava o outro sobre namoro, relacionamento. Sabe, às vezes, por exemplo, eu estava interessado em alguém e comentava com ele. E ele fazia o mesmo. De modo que a nossa relação era de amigos e tão somente de amigos. Lembro que passamos o Natal juntos. Ele fez a ceia ali com a gente. Depois fomos ficar um pouco lá com a família dele. Ele era, sabe, como se fosse da casa. Entrava sem bater na porta, só para se ter uma ideia. Entrava pela porta da frente, pela porta dos fundos. E comigo não era diferente lá na casa dele. Todo mundo me queria bem. Repito, por conta de toda essa proximidade, tinha gente que pensava que houvesse entre nós mais do que simplesmente amizade. E não havia. E naquele ano especial, fomos passar o Réveillon numa turma de amigos em Itapuá, Santa Catarina. Era até para minha irmã ter ido junto, mas por causa do seu trabalho, fui obrigada a ficar. Coitada. Fiquei com tanta pena dela, porque vontade não faltou. Ela estava tão cheia de expectativa com esse passeio. Infelizmente, não rolou. Porque ela não conseguiu se liberar lá da empresa e acabou tendo de ficar trabalhando. Olha, foi um dos passeios mais incríveis da minha vida. A gente se divertiu tanto. Na noite da virada, por exemplo, fomos lá para a beira do mar, perto das pedras, e praticamente amanhecemos nos divertindo. Meu Deus, há quanto tempo eu não fazia isso? Passar a noite acordada. O pessoal voltou antes a Curitiba e nós ficamos mais um dia ali. Quer dizer, não só nós dois, mas o dono da casa e a noiva dele também. Estávamos de carona com eles. Nesse dia, saímos para almoçar fora, depois passamos o dia todo na praia. A ideia era dormir e pegar a estrada já no dia seguinte. Só que pelo fato de ser o nosso último dia ali, nós quisemos aproveitar ao máximo. Fomos a um barzinho ali na avenida e ficamos até tarde da noite. E ainda levamos bebidas para tomar lá na casa. Como estávamos de carona, nenhum de nós dois iria dirigir. Ficamos ali bebendo, conversando, e assim o tempo foi passando, juro. Chegou numa hora que eu não lembrava de mais nada. Não sei nem como fui para a cama. Se alguém me levou ou se fui com as minhas próprias pernas. Só sei que despertei de manhã, ali no quarto. Só que pro meu espanto, e que espanto, eu não estava sozinha. Levei até um susto quando senti aquele corpo ali do meu lado. E mais espantada fiquei ainda quando vi que quem estava ali, dormindo ainda, era ninguém menos que o Vinícius. Bom, até aí tudo bem. Não tinha problema nenhum. Sempre fomos amigos. A gente sempre teve uma amizade muito grande, repito. Éramos amigos. Que mal que podia haver passar a noite toda ali comigo na mesma cama. O problema é que não demorou muito para eu me dar conta de que estava completamente nua. Antes disso, eu já tinha notado uma outra coisa. Algumas peças de roupa, inclusive aquelas que eu estava usando na noite anterior, estavam jogadas ali no chão.
Estremeci. Passei assim a mão no meu corpo e foi aí que eu tive a constatação de que realmente estava nua. Repito, eu não lembrava de nada, de como tinha ido parar ali, naquela cama. Só lembrava de estar na varanda, conversando com o Vinícius, bebendo. Depois não lembrava absolutamente nada. Não sabia sequer como tinha ido parar na cama, nem no quarto. Se alguém tinha me levado, me ajudado. Fiquei ali tentando lembrar de alguma coisa, só que juro, me deu um completo apagão. Enquanto olhava o Vinícius dormindo ali do meu lado, eu me perguntava, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que a gente... Não pode ter acontecido. Era só que faltava a gente ter feito coisa que não devia. Tentei levantar da cama sem acordá-lo, só que não teve jeito. Assim que levantei, lembro que estava procurando pela minha roupa íntima, eis que escutei a voz dele. Bom dia, Miriam. Nossa, que oração. Ele falou aquilo assim com tanta naturalidade que até me espantou. Aí ficou olhando para mim assim, para o meu corpo, enquanto eu tentava me proteger. Lembro que a certa altura eu pedi, cubra a cabeça, Vinícius, vira para o outro lado. Aliás, o que aconteceu aqui, hein? Por que você está aqui no quarto comigo? Ué, como assim? Não vai me dizer que você não lembra. Eu realmente não lembrava. Não lembrava, mas já imaginava. Me fiz de desentendida, até porque... Do que eu deveria me lembrar? Do que? Ué, de tudo. Olha, foi a noite mais top da minha vida. Terminei de me vestir, ele se levantou da cama também. Eu já devia esperar, mas levei um susto quando percebi que ele também estava nu, o que me deixou ainda mais sem jeito. Ele não acreditou quando eu falei que não lembrava de nada, mas aí, quando viu que eu estava falando sério, contou que tinha rolado um clima entre nós dois na noite anterior, que a gente tinha começado a falar de sentimentos e coisa e tal. Aí rolou um carinho, um beijo e no fim terminamos na cama. Repetiu que tinha sido uma noite ótima e, para minha surpresa, acrescentou: olha, você não faz ideia de quanto tempo esperei para ter essa chance com você. Mas do que você está falando, Vinícius? A gente é amigo, sabe? Não tem nada a ver. Pelo jeito você não lembra de nada mesmo, né? Você não lembra nem do que a gente conversou lá na sala? Olha, ficou uma situação muito chata. Um clima esquisito entre a gente. Até porque ele ficou falando umas coisas assim, nada a ver. Como se quisesse dar a entender que sentia alguma coisa por mim. E nessa hora, eu tentei ser bem clara com ele. Vinícius, escuta. Olha, é melhor a gente esquecer esse assunto, tá? Não sei o que aconteceu aqui nesse quarto, não lembro de nada. Então é melhor a gente fazer de conta que não aconteceu nada, tá? Não quero que isso acabe estragando a nossa amizade. Ele não falou mais nada. Só ficou me olhando assim com aquela cara. Eu realmente não tinha a mais vaga lembrança. Nem do que a gente tinha conversado, muito menos como tínhamos ido parar naquela cama juntos. O que dirá sobre termos feito amor. O pior é que quando fomos tomar café, minha amiga, noiva do dono da casa, fez aquele comentário sorrindo. Nossa, vocês estavam animados ontem, né? Foram dormir que hora? 3 da manhã? Meu Deus, fiquei ali pensando, será que além de tudo a gente fez muito barulho? Será que eles escutaram alguma coisa? Fiquei morrendo de vergonha. Falei que não tinha acontecido nada, que a gente só exagerou na bebida. Ficamos conversando e depois fomos dormir. Ela só riu, me deixando ainda mais constrangida. Claro que não acreditou. Olha, durante o trajeto,
Eu não consegui me soltar. Eu e o Vinícius fomos ali no banco de trás e eu não conseguia nem olhar para o lado, só para te dar uma ideia. Aquilo não podia ter acontecido. Se é que realmente aconteceu algo, porque, convenhamos, na minha cabeça era difícil acreditar. O Vinícius era como se fosse meu irmão. Fiquei com o coração apertado o trajeto todo. Só Deus sabe como que eu me senti. E com muito medo desse episódio, acabou estragando a nossa amizade. Como a gente morava perto, eles nos deixaram ali em frente de casa. Eu mal consegui me despedir dele. Sabe, uma coisa ruim por dentro. Ele ainda falou: você ainda está muito chateada com o que aconteceu? Falei que não era essa a questão, mas que era melhor a gente deixar a poeira sentar. Depois conversaríamos. Foi uma despedida estranha, bem diferente daquela a que estávamos acostumados. Eu não consegui me livrar daquele aperto. Fiz de tudo para colocar uma pedra em cima daquele fato. Só que o problema é que ele não esqueceu o assunto. Ficou mandando mensagens, dizendo que estava difícil para ele, que não conseguia parar de pensar no que tinha rolado entre nós, que queria conversar melhor comigo a respeito de tudo. Eu falei que não tinha nada para a gente conversar, que o melhor era esquecer aquele episódio. Do contrário, sabe, a gente poderia estragar até aquilo que tínhamos há muito tempo, que era a nossa amizade. E digo isso do fundo do coração. Era algo que eu não queria que acontecesse jamais. O problema é que as coisas entre nós nunca mais foram as mesmas. A gente perdeu aquela naturalidade que tínhamos um com o outro. Principalmente porque ele tocava naquele assunto direto. Eu não tinha entendido ainda o motivo dele ter falado no dia, lá na praia, aquela frase que tinha esperado por aquela chance a vida toda. Como assim? Um dia, ele chegou a propor: Miriam, a gente bem que podia fazer uma tentativa, né? Tentativa de quê, Vinícius? Como de quê, Miriam? Essa sintonia que a gente tem um com o outro é mais do que amizade. Isso ficou muito claro para mim desde aquilo que houve lá entre nós na praia. Pensa com carinho. Quem sabe a gente possa ser feliz junto? Mas olha, era só o que me faltava. Aquilo para mim não tinha nada a ver. Por conta daquele episódio, o fato é que passei a evitar o Vinícius. A gente trocava mensagens, estava sempre em contato, mas depois da praia, principalmente por conta daquela insistência dele, eu acabei me afastando. Era a última coisa que eu queria na vida. Mas sabe, quando você não consegue mais se sentir bem à vontade perto do outro? Um dia, ele entrou em detalhes sobre o que tinha acontecido. E isso me fez sentir ainda pior. E foi aí que começou a acontecer uma coisa muito esquisita. Por conta do meu afastamento, ele começou a se aproximar da minha irmã. Não que os dois já não fossem próximos, mas não eram assim um e carne, como acontecia com a gente, eu e ele. De modo que os dois começaram a se falar mais, a sair. Mas mesmo eu me sentindo assim meio deixada de lado, achei até melhor. Pelo menos ele esquecia daquela insistência. Parava de falar sobre aquele assunto da gente ter ficado lá na praia o tempo todo. Só que vai entender. Além de me sentir deixada de lado, eu comecei com o tempo a sentir outras coisas aqui dentro de mim. E tudo coisa ruim. Sabe, não tinha nada a ver. Eu, pelo menos, achava que não tinha, mas eu comecei a sentir ciúme. Às vezes, eu via os dois conversando ali na frente e me batia aquele despeito, aquela inveja, até uma certa raiva. Porque
Parecia que eu estava sendo roubada, que algo que me pertencia estava sendo tirado de mim. Era uma confusão de sentimentos. Mesmo me sentindo assim, eu não fazia nada para mudar. Continuei acreditando que seria melhor, porque o Vinícius tinha confundido tudo. Por culpa dele, tínhamos praticamente estragado a nossa amizade. Até que tempos depois de um domingo, a minha irmã veio me contar. Miriam, não, adivinha. Adivinha o quê, menina? Eu e o Vinícius ficamos juntos ontem. Olha, eu senti uma fisgada tão doída naquela hora. E fiz tudo para disfarçar, para não deixar transparecer. Ficaram juntos? Como assim? Como assim? Juntos? Ué. Ai, minha irmã, ele beija tão gostoso. Aí tem mais. Ele me chamou para passar o carnaval com ele na praia. Você acredita? Olha só, eu sei o esforço que tive de fazer para não deixar ela perceber o meu despeito. Puxa, que bom para você, né? E vocês vão para onde? Itapuã? Ela respondeu que sim. E falou que se eu quisesse, poderia ir junto, numa boa, juro. Eu nunca imaginei que fosse me sentir tão mal ao saber de uma coisa daquelas. Me senti ainda mais confusa por dentro. Repito, me senti como se minha irmã estivesse usurpando algo que me pertencia. Ele era meu amigo. E só sei o quanto estava sentindo falta dele, da sua companhia, das nossas conversas. E o pior era saber que tinha sido eu a me afastar dele. Fui eu a provocar aquela distância. Mesmo assim, até ele veio perguntar se eu não queria descer à praia com os dois no carnaval. Mas me fiz de durona e falei que não queria. Eles que aproveitassem. Naturalmente que não foram sozinhos. Foram numa turma. E mesmo não tendo ido, não consegui direcionar meu pensamento para outra coisa qualquer. Eu só pensava nos dois. No que eles estariam fazendo lá na praia. Fiquei o tempo todo me torturando. Como pode, meu Deus, a vida da gente mudar por conta de um acontecimento tão... O pior é que eu nem consegui lembrar de nada. Não sei o que deu em mim, mas me torturei tanto, pensei tanto naquilo, que a certa altura não consegui me conter. Comprei uma passagem de ônibus e fui até Itapuã. Olha, na verdade nem eu sei o que pretendia, mas me bateu um vazio tão grande, um desespero, uma vontade tão grande, inexplicável de estar perto do Vinícius. E mesmo sabendo que ele estava lá com a minha irmã e que os dois tinham ido como um casal, comprei aquela passagem e fui. Eles estavam na mesma casa que tínhamos passado a virada do ano e ficaram tão surpresos quando me viram. Pudera, né? Nem eu mesmo entendi porque me senti daquele jeito. Mas a verdade é que não fez nada bem para mim ver os dois juntos. O ciúme tomou conta do meu coração. Só que era um ciúme diferente. Eu não sei explicar. Uma hora, inclusive, eu tentei me aproximar do Vinícius para tentar restabelecer aquele nosso vínculo de amizade. Mas o Suélio o pegou pelo braço e o levou para outro canto e começou a beijá-lo, como se quisesse me atingir, mostrar que agora ele era dela. Tudo isso me fez muito mal. Fomos para a beira do mar e eu comecei a beber. Tudo que vinham me oferecer, eu bebia. Cerveja, caipirinha, batida, destilado, tudo era visto que não ia demorar para eu ficar tontinha. O pior é que não apenas fiquei bêbada, como acabei protagonizando
Um verdadeiro fiasco. Nunca fui acostumado a beber. Tanto isso é verdade, é que eu não lembrava de nada que tinha acontecido entre mim e o Vinícius lá na virada do ano. E do mesmo jeito, não lembrei do fiasco que armei ali mesmo na areia, na beira do mar. Desta vez, no entanto, tenho uma vaga lembrança. Eu me aproximando do Vinícius, por exemplo, e da Suelen, e falando um monte de coisa, tentando puxá-lo de perto da minha irmã. Não são lembranças assim muito claras, apenas flashes do que eu tinha feito. Quando o querido porre já estava lá na casa. Todo mundo me olhando com aquela cara, que não precisava nem dizer nada para saber o que estavam pensando. Ninguém me falou nada assim, por palavras, mas nem precisava, né? Eu mesma me dei conta de que devia ter feito o maior escândalo de toda a minha vida. Detalhe, minha irmã e o Vinícius não estavam ali. Eu não tive nem coragem de perguntar pelos dois. Depois eu soube que tinham voltado para Curitiba. Estavam sem clima para continuar ali. Por minha culpa, naturalmente. Deus do céu, eu não sabia onde enfiar minha cara. Inclusive, teve gente que chegou a filmar o acontecimento. E quando eu assisti ao vídeo, aí mesmo é que morri de vergonha. Imagine, eu discutindo com a minha irmã, sabe, fazendo uma cena de ciúme. Depois que voltei a Curitiba, acho que eu não preciso nem dizer, né? Que ela veio com tudo pra cima de mim, me falou um monte. Chegou a perguntar: como você teve coragem de fazer aquilo? Hein, Miriam? Eu disse: que papelão. Você fez a gente passar a maior vergonha do mundo. A praia inteira viu o teu show. Deve estar até na internet. Meu Deus, o que eu ia dizer? Não, me diz. Apenas baixei a cabeça e escutei a bronca em silêncio. Ela ainda acrescentou: olha, se você é apaixonada pelo Vinícius, você vai me desculpar, mas a gente não pode fazer nada. Você vai ter que aceitar o nosso namoro. Vai ter de aprender a conviver com isso, né? Olha, tem coisas que acontecem na vida da gente que não tem explicação. Mesmo que passem os anos, a gente não consegue entender. Eu não entendo até hoje, por exemplo, e sei que não vou entender nunca, como que os meus sentimentos puderam ficar tão bagunçados aqui dentro de mim. Como que a minha cabeça mudou tanto, meu Deus, da noite para o dia. O pior é que eles de fato começaram a namorar sério. Isso me afastou ainda mais dele, principalmente depois daquela cena de ciúme que eu armei lá na praia. Até minha irmã me trata diferente agora, meio que se afastou de mim. Eu estou tentando conviver com essa história da melhor maneira que posso. Mas sei lá, tem coisas que aconteceram comigo nesse meio tempo que eu repito, não vou entender nunca. Não sei se aquela amizade que eu sentia por ele se transformou em paixão, ou se uma substituiu a outra, ou se não tem nada a ver. Tem horas que eu penso que gosto dele de outro jeito, como uma mulher gosta de um homem. Mas tem momentos que eu acho que não. Que a falta que eu sinto é apenas do amigo que ele era para mim, o confidente, o conselheiro. Vai entender. A única coisa que eu sei é que sinto demais a sua falta. Da sua companhia, das mensagens que trocávamos todos os dias, das nossas conversas, de quando a gente saía para se divertir. Sinto falta de tudo, até da sua risada. Dá para entender? Sinto falta dele e parece que perdi. Não tenho seu amor e hoje nem a sua amizade eu tenho mais. Tudo porque foi uma confusão tão grande. Eu sinto falta, meu Deus. E a cada dia sinto mais. Sinto falta de tudo que tínhamos e que, infelizmente, desgraçadamente para mim, de um segundo para o outro. E por minha culpa,
se perdeu.